Bom dia, meu nome é Luiz Felipe Cabral Santos e eu vou falar um pouquinho sobre a Caxemira e os conflitos que a gente tem nela. Bem, primeiramente é importante lembrar que a Caxemira nada mais é que uma região que se localiza na Ásia, que fica entre a Índia, a China e o Paquistão. Vamos pegar a história do início. O ano era 1945, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar e a Europa estava completamente devastada. Só que vários países europeus tinham colônias, tanto na África quanto na Ásia. E assim, esses países, que eram as colônias, queriam a sua descolonização. E foi assim com o Paquistão e com a Índia, que no dia 15 de agosto de 1947 não faziam parte mais de uma colônia da Inglaterra. E aí, conflito vai, conflito vem, tinham que decidir como queriam dividir a área da Caxemira para as duas nações. Então, o limite territorial foi feito pela ONU no ano de 1972. Bem, só que a partir daí a gente começou a ter alguns conflitos. Por quê? Tanto por recursos hídricos, como por exemplo as nascentes do rio Ganges e do rio Indo, que são dois rios extremamente importantes para as duas nações. E também disputas religiosas. Por quê? Porque a região indiana da Caxemira continha 12,5 milhões de habitantes. E desses 12,5 milhões de habitantes, 95% deles eram muçulmanos. Lembrando que muçulmano é aquela pessoa que pratica do Islã. E o Islã é a religião oficial do Paquistão. Então já deu pra sacar, né? Já deu pra sacar que essa parte da população muçulmana da Caxemira queria a integração por completo da Caxemira com o Paquistão. Só que é óbvio que a Índia não quer isso. Só que com isso, nossa, começou a cada um apontar o dedo pro outro, que o outro estava errado. E no ano de 1989, a indiana da Caxemira começou a ser atacada por protestantes, por militantes muçulmanos. E é óbvio que a Índia começou a reclamar disso. E o Paquistão começou a afirmar que não, que esses rebeldes são nativos da Caxemira e que eles só fizeram isso por conta de uma rebelião da política repressiva da Índia. Então, basicamente, foi a Índia reclamando pro Paquistão e o Paquistão falando que não, que a culpa era da Índia. E esse conflito e muitos outros deixaram a economia extremamente instável do Caxemira e isso aumenta muito as crises sociais, porque as pessoas vão ter que começar a roubar, vão ter que começar a matar para ter algum recurso para sobreviver. Lembrando que eram em torno de 600 mil soldados indianos que estavam atuando nessa região e para acontecer as revoltas sociais e tudo mais. E os paquistaneses também acusavam esse exército indiano de estupro, tortura e assassinato, tudo para conter essa população que, segundo eles, só estavam querendo seus direitos. Já a Índia afirma que não, afirma que o Paquistão é a fonte desse problema por ter criado campos de treinamento terroristas no início do século de 1980. E o governo indiano também afirma que a China oferece suporte de treinamento de soldados paquistaneses. Então, segundo a Índia, os paquistaneses que estão errados. Daí disputa vai, disputa vem. Ambos os lados eles afirmam que o certo seria fazer um plebiscito para a própria população da Caxemira decidir o próprio futuro. Só que nesse tempo nenhum plebiscito foi feito e nenhum dos lados parece estar disposto de fato para manter um compromisso com a decisão que a população da Caxemira vai tomar. O problema é que começou a ficar um pouquinho maior, um pouquinho mais preocupante no ano de 1998, quando nos dias 11 e 13 de maio a Índia realizou 5 testes nucleares. E como resposta a isso, nos dias 28 e 30 de maio do mesmo ano, o Paquistão também realizou testes nucleares. E como resposta imediata a isso, os Estados Unidos imediatamente impuseram sanções econômicas nos dois países, deixaram de ter essas relações econômicas. Já outras nações como a China, a França e a Rússia condenaram os testes, mas não fizeram nada de sanções econômicas, apenas disseram que os testes não eram uma boa. Outro detalhe extremamente importante para o fechamento dessa história foi a morte de Osama Bin Laden em 2011, no qual ele foi encontrado no Paquistão. Então, o Paquistão basicamente virou um alvo de países ocidentais, como por exemplo os Estados Unidos, que foi o principal deles, porque segundo eles o Paquistão deu abrigo, né, de fato, para que pode ser considerado o maior terrorista do nosso século. Então a relação entre os Estados Unidos e o Paquistão não foi tão boa, não era mais tão boa a partir de 2011. Nossa, que bagunça, hein? Bem, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima. Tchau!